Durante o almoço, uma menina faminta interrompe um casal marcado pela doença. Ela promete curar a esposa cadeirante em troca de um pedaço de pão. No dia seguinte, a mulher volta a andar diante dos olhos incrédulos do marido. Mas o verdadeiro milagre acontece quando ele decide mudar sua vida. E a de muitos outros. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol de meio-dia castigava as ruas de São Paulo naquela quarta-feira de março. No bairro dos Jardins, o restaurante Terraço Douro atraía a elite paulistana com suas mesas de linho branco e taças de cristal. Naquele dia, sentados à mesa de canto, estava o casal Henrique e Beatriz Almeida. Aos 52 anos, Henrique era um dos empresários mais respeitados do setor imobiliário no Brasil, trajando terno impecável e relógio suíço no pulso. Ao seu lado, Beatriz esperava o almoço em silêncio. Ela tinha 48 anos, mas parecia ter envelhecido décadas nos últimos 5. Seus olhos carregavam uma tristeza profunda que nem a maquiagem conseguia disfarçar. O vestido de seda azul marinho não podia esconder o maior símbolo de sua dor, a cadeira de rodas em que estava sentada. Beatriz sofria de uma doença degenerativa rara, diagnosticada 5 anos antes. O que começou como uma fraqueza nas pernas evoluiu rapidamente para a perda total dos movimentos. Os médicos foram claros. Não havia cura. Henrique não mediu esforços para buscar soluções. Levou a esposa aos melhores especialistas do Brasil, depois para clínicas nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça. Experimentaram terapias celulares, acupuntura, homeopatia, tratamentos holísticos na Índia. Gastou fortunas, mas nada funcionou. O casamento deles, que completava 26 anos, foi construído sobre cumplicidade e respeito. Conheceram-se jovens, quando Henrique começava sua carreira e Beatriz trabalhava como arquiteta. Ela foi a primeira a acreditar em seus sonhos, a incentivá-lo, a celebrar cada conquista ao seu lado. Mas tudo mudou quando a doença chegou. As viagens cessaram. Os limoados e jantares tornaram-se raros. Os amigos afastaram-se aos poucos, e a alegria de Beatriz desapareceu, substituída por melancolia silenciosa. Naquela tarde, enquanto aguardavam o prato principal, o silêncio entre eles era pesado. Henrique mexia no celular, mas sua mente estava longe. Pensava em quanto tempo fazia desde a última vez que ouvira Beatriz rir de verdade. Beatriz olhava pela janela sem ver. Havia momentos em que se perguntava se ainda valia a pena lutar, se não seria mais digno aceitar sua condição e parar de arrastar Henrique nessa busca por um milagre que jamais viria. O salão estava repleto. Empresários discutindo, negócios, casais celebrando, grupos de amigas compartilhando fofocas. Garçons circulavam com eficiência silenciosa. Foi nesse cenário de opulência que algo inesperado aconteceu. A porta principal se abriu e uma rajada de calor invadiu o ambiente. Todos os olhares se voltaram para a entrada, onde uma menina de aproximadamente 10 anos se destacava como uma mancha de realidade crua. Ela era magra, pequena, com a pele queimada de sol e cabelos escuros desgrenhados. Vestia uma camiseta desbotada, grande demais para seu corpo, e bermuda surrada. Nos pés, chinelos de borracha gastos. Nas mãos sujas, segurava um prato de plástico branco, vazio, que tremia levemente. Um silêncio incômodo tomou conta do salão. As conversas cessaram. Todos observavam a menina com surpresa e indignação mal disfarçada. Ela permaneceu parada por alguns segundos, os olhos grandes percorrendo o ambiente. Não havia medo em seu olhar. Apenas uma calma estranha, perturbadora para alguém tão jovem. O gerente do restaurante, Rogério, saiu apressadamente de trás do balcão. Seu rosto estava vermelho de raiva. Aproximou-se da menina com passos largos. "Você não pode estar aqui", disse ele em voz baixa, mas firme, tentando não causar mais cena do que já estava sendo causada. "Esse é um estabelecimento privado. Por favor, retire-se." A menina não se moveu.
Olhou para ele com aquela mesma calma desconcertante e disse, em voz baixa mas clara: "Estou com fome. Só quero um pouco de comida." Rogério sentiu o sangue subir à cabeça. Olhou rapidamente ao redor, percebendo que todos os clientes observavam a situação. Alguns com expressões de desaprovação, outros com curiosidade mórbida, mas ninguém demonstrava simpatia pela intrusa. "Eu não posso fazer isso", ele respondeu, já perdendo a paciência. "Se você precisa de ajuda, procure um abrigo, uma igreja. Aqui é um restaurante, não um centro de assistência social. Agora saia, antes que eu precise chamar a segurança." A menina continuou imóvel, segurando o prato vazio contra o peito. Não parecia desafiadora, apenas determinada. Seus olhos percorreram o salão novamente, passando por cada mesa, por cada rosto bem alimentado, por cada prato ainda cheio de comida que seria desperdiçada. Foi então que seu olhar encontrou Beatriz. Algo inexplicável aconteceu naquele momento. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A menina a observava fixamente, não com pena ou curiosidade, mas com um reconhecimento profundo, como se a conhecesse de algum lugar, de algum tempo distante. Era um olhar que atravessava a superfície e via além, que enxergava não a mulher rica em sua cadeira de rodas cara, mas a alma ferida que habitava aquele corpo. Beatriz não conseguiu desviar os olhos. Sentiu algo se mexer dentro dela, uma sensação que não experimentava há anos. Empatia pura, sem barreiras, sem julgamentos. "Deixe ela ficar", Beatriz disse, sua voz quebrando o silêncio tenso que havia se instalado. Henrique virou-se bruscamente para a esposa, surpreso. "O quê?" "Deixe a menina ficar", Beatriz repetiu, mais alto agora, olhando diretamente para Rogério. "Por favor." O gerente hesitou, claramente desconfortável. "Senhora Almeida, com todo respeito, isso não é adequado. Temos regras, padrões a manter. Se começarmos a permitir que qualquer pessoa entre aqui..." "Eu sei", Beatriz o interrompeu, ainda mantendo seu olhar firme. "Mas, mesmo assim, peço que a deixe ficar. Só dessa vez." Henrique tocou suavemente o braço da esposa. "Bia", ele disse baixinho, tentando ser racional, "ela provavelmente faz isso em vários lugares. É manipulação. Amanhã teremos uma fila na porta." Beatriz finalmente desviou o olhar da menina e encarou o marido. Havia algo diferente em seus olhos, uma faísca que Henrique não via há muito tempo. "Não me importo", ela disse. "Deixe ela ficar." Henrique suspirou. Conhecia aquela determinação. Era a mesma que Beatriz demonstrava quando era saudável e lutava por algo em que acreditava. Vê-la assim, mesmo que por um breve momento, despertou nele uma mistura de nostalgia e esperança. Ele olhou para Rogério e acenou com a cabeça. "Traga um prato de comida para ela e coloque na nossa conta." O gerente abriu a boca para protestar, mas a expressão no rosto de Henrique não deixava margem para discussão. Henrique Almeida era um dos clientes mais importantes do restaurante, responsável por trazer contatos valiosos e fechar negócios milionários naquelas mesas. Contrariar um pedido, seu por mais inusitado que fosse, não era uma opção inteligente. "Sim, senhor", Rogério murmurou entre dentes e dirigiu-se à cozinha com passos apressados. A menina, que havia acompanhado toda a troca em silêncio, começou a caminhar em direção à mesa do casal. Alguns clientes desviaram o olhar constrangidos, outros observavam com desaprovação mal disfarçada, mas ela parecia alheia a tudo isso, focada apenas em Beatriz. Quando chegou perto da mesa, parou a uma distância respeitosa. "Obrigada", disse simplesmente, sua voz suave, mas carregada de uma maturidade que não combinava com sua aparência infantil. Beatriz sentiu um nó na garganta. "De nada, qual é o seu nome?" A menina hesitou por um momento, como se estivesse ponderando se deveria responder. "Marina", ela disse finalmente. "Marina", Beatriz repetiu, testando o nome. "Um nome bonito." Henrique observava a cena com uma mistura de ceticismo e inquietação. Havia algo na menina que o incomodava, embora não conseguisse definir exatamente o que. Não era medo nem repulsa, mas uma sensação de que algo ali não se encaixava, como se a realidade tivesse sido sutilmente alterada.
Rogério retornou rapidamente com um prato coberto. Colocou-o sobre uma mesa vazia próxima, fazendo questão de manter distância da menina. Aqui está, disse secamente antes de se afastar. Marina aproximou-se da mesa e descobriu o prato. Havia arroz, feijão, um pedaço de frango grelhado, salada e batatas assadas. Uma refeição simples para os padrões do restaurante, mas um banquete para quem não sabia quando comeria novamente. Ela não se jogou sobre a comida como Henrique esperava. Em vez disso, sentou-se com calma, pegou os talheres e começou a comer devagar, mastigando cada garfada com atenção, como se quisesse absorver não apenas o alimento, mas a experiência inteira. Enquanto comia, seus olhos continuavam fixos em Beatriz. Não era um olhar insistente ou invasivo, mas constante, atento. Beatriz sentia-se estranhamente vulnerável sob aquele olhar, como se a menina pudesse ver através de todas as máscaras que ela havia construído ao longo dos anos, todas as mentiras que contava a si mesma para suportar mais um dia. Depois de alguns minutos, Marina limpou a boca com o guardanapo de papel que Rogério havia deixado de má vontade e levantou-se. Aproximou-se novamente da mesa de Beatriz e Henrique, mas dessa vez parou ainda mais perto. Posso te ajudar, ela disse, olhando diretamente para Beatriz. Henrique franziu a testa. Ajudar? Como? Marina não desviou o olhar de Beatriz. Posso fazer você voltar a andar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo as conversas nas mesas próximas haviam cessado, todos agora descaradamente atentos ao que acontecia. Henrique sentiu uma onda de raiva subir. Era exatamente isso que ele temia. Manipulação barata, aproveitando-se da vulnerabilidade de sua esposa. Olha aqui, menina, ele começou, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas... Henrique! Beatriz o interrompeu, colocando a mão sobre a dele. Deixe ela falar. Bia, isso é ridículo. Ela é uma criança de rua, tentando conseguir dinheiro. Daqui a pouco vai pedir uma fortuna para... Eu não quero dinheiro, Marina disse calmamente, ainda olhando apenas para Beatriz. Quero que você acredite. Só isso. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Não sabia por quê, mas havia algo na certeza daquela criança que tocava uma parte dela que havia muito tempo desistira de esperanças. Como você faria isso? Marina finalmente olhou para Henrique, depois de volta para Beatriz. Preciso apenas tocar em você. Mas você não pode ter medo. E ele, apontou para Henrique, precisa permitir. Henrique soltou uma risada amarga. Isso é absurdo. Bia, vamos embora. Isso já passou dos limites. Mas Beatriz não se moveu. Olhava para Marina com uma intensidade que Henrique não via há anos. Você realmente acredita que pode me curar? Eu sei que posso, Marina respondeu com simplicidade. Beatriz respirou fundo. Uma parte racional de sua mente gritava que aquilo era loucura, que estava se deixando levar por uma fantasia cruel criada por uma criança esperta. Mas outra parte, aquela parte que havia sido sufocada por anos de dor e decepção, implorava por uma chance, por mínima que fosse, de acreditar em algo novamente. Tudo bem, Beatriz disse finalmente. Pode tentar. Não, Henrique disse com firmeza. Bia, eu não vou permitir que uma desconhecida coloque as mãos em você. Não sabemos de onde ela veio, o que ela tem, que tipo de... Henrique, Beatriz disse, virando-se para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas que ameaçavam cair. Por favor, só dessa vez. Deixe eu ter esperança, mesmo que seja ilusão. Mesmo que amanhã eu acorde e nada tenha mudado. Deixe eu ter esse momento. As palavras atingiram Henrique como socos no estômago. Ele viu na expressão de Beatriz o quanto ela estava desesperada, o quanto cada dia era uma luta apenas para continuar existindo. E percebeu que, naquele momento, negar esse pedido seria mais cruel do que qualquer coisa que uma criança de rua pudesse fazer. Ele fechou os olhos e assentiu, derrotado. Marina se aproximou da cadeira de rodas. As pessoas ao redor observavam em silêncio absoluto, alguns com curiosidade mórbida, outros com descrença, todos presos àquele momento bizarro que se desenrolava diante deles.
A menina ajoelhou-se diante de Beatriz, suas mãos pequenas e sujas pairando sobre os joelhos imóveis cobertos pela seda azul. Não tenha medo, ela sussurrou, e então colocou as palmas das mãos sobre as pernas de Beatriz. O que aconteceu a seguir foi algo que nenhum dos presentes conseguiria explicar racionalmente. Beatriz sentiu uma onda de calor emanar das mãos da menina, um calor que não queimava, mas percorria seu corpo como uma corrente elétrica suave. Não era doloroso, mas intenso, pulsante, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo despertada de um sono profundo. Seus músculos tremeram involuntariamente e ela teve que segurar os braços da cadeira para não cair. Henrique levantou-se bruscamente, pronto para intervir, mas algo o deteve. Talvez fosse a expressão no rosto de Beatriz, que não era de dor, mas de assombro. Talvez fosse a certeza na postura de Marina, que permanecia imóvel, os olhos fechados, concentrada. O momento durou talvez 20 segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, tão subitamente quanto começou, a sensação cessou. Marina abriu os olhos, retirou as mãos e levantou-se. Amanhã de manhã, ela disse simplesmente: "Você vai sentir." Beatriz estava pálida, respirando com dificuldade. "O que foi isso?" Marina deu um passo para trás. "Eu avisei. Você só precisa acreditar." E ele olhou para Henrique novamente. "Precisa decidir o que vai fazer." Antes que qualquer um pudesse responder, a menina virou-se e começou a caminhar em direção à porta. Henrique ainda estava processando o que havia acabado de presenciar quando gritou: "Espere, onde você vai?" Marina parou e olhou por cima do ombro. "Vou embora. Amanhã você entenderá tudo." E então saiu, desaparecendo na multidão da calçada, como se nunca tivesse estado ali. O salão do restaurante explodiu em murmúrios. Rogério aproximou-se da mesa, claramente aliviado que o constrangimento tivesse terminado. "Mil desculpas pelo incômodo, Sr. Almeida. Posso trazer a sobremesa?" Henrique não respondeu. Olhava fixamente para a porta por onde a menina havia saído, depois para Beatriz, que ainda parecia em choque, as mãos tremendo, sobre o colo. "Bia", ele disse suavemente, "como você está se sentindo?" Beatriz demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro. "Eu não sei. Foi tão estranho, Henrique. Tão real." "Vamos para casa", ele disse, já sinalizando para Rogério trazer a conta. "Você precisa descansar." No caminho de volta dentro do carro de luxo com o motorista, nenhum dos dois falou. Henrique olhava pela janela, sua mente trabalhando freneticamente, tentando encontrar uma explicação racional para o que acontecera. Sugestão psicológica? Algum tipo de hipnose? Mas ele vira a expressão no rosto de Beatriz, sentira a energia estranha que emanava daquele momento. Não conseguia simplesmente descartar como fraude. Beatriz, por sua vez, mantinha as mãos sobre as pernas, tentando recriar aquela sensação de calor, aquele despertar que sentira. Será que fora real? Ou apenas seu cérebro desesperado criando ilusões? Naquela noite, deitada na cama de casal no quarto amplo e luxuoso de seu apartamento, na região dos Jardins, Beatriz não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, revivendo cada segundo do encontro com Marina. As palavras da menina ecoavam em sua mente. "Amanhã de manhã você vai sentir." Ao seu lado, Henrique também estava acordado, embora fingisse dormir. Sentia-se envergonhado por ter permitido que uma criança de rua mexesse com suas emoções, por ter dado esperança a Beatriz quando sabia que, provavelmente, acordariam no dia seguinte e nada teria mudado. E então, a dor da decepção seria ainda maior. As horas se arrastaram com uma lentidão torturante. Cada barulho da rua, cada piscar do relógio digital na mesa de cabeceira parecia amplificado no silêncio pesado do quarto. E então, quando as primeiras luzes da alvorada começavam a tingir o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja, aconteceu. Beatriz sentiu algo, um formigamento sutil, quase imperceptível, começando nos dedos dos pés e subindo lentamente pelas pernas. Seu coração disparou. Fechou os olhos com força, rezando para que não fosse apenas mais uma ilusão de sua mente cansada.
O formigamento aumentou. Tornou-se mais definido, mais real. E então, pela primeira vez em 5 anos, Beatriz moveu os dedos do pé direito. O grito que saiu de sua garganta acordou não apenas Henrique, mas provavelmente meia vizinhança. Henrique saltou da cama, completamente alerta. O que foi? O que aconteceu? Você está com dor? Beatriz estava sentada na cama, as mãos tremendo violentamente enquanto tocava as próprias pernas. Henrique, ela sussurrou a voz embargada. Eu estou sentindo. Meu Deus, eu estou sentindo minhas pernas. Henrique congelou. Isso não é possível. Beatriz olhou para ele, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu movi meus dedos. Eu senti. Henrique, eu senti. Ele se aproximou lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento frágil. Tente de novo. Tente mover alguma coisa. Beatriz respirou fundo, concentrando-se. E então, lentamente, dolorosamente, seu pé esquerdo se mexeu. Foi um movimento pequeno, mas inegável. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Deixou-se cair no chão ao lado da cama, os olhos fixos nos pés de Beatriz, que agora se moviam, ainda que com dificuldade. Não era possível. A ciência moderna, com todos seus avanços e recursos, havia declarado seu caso sem solução. E agora, uma criança de rua havia feito o impossível. Bia, ele disse, sua voz quebrada pela emoção. Isso é real. Isso está realmente acontecendo. Beatriz tentou rir, mas o som saiu misturado com soluços. Eu não sei o que está acontecendo, Henrique. Eu não entendo. Mas eu estou sentindo. Depois de tanto tempo, eu estou sentindo. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados, chorando, rindo, presos entre o choque e a descrença e uma alegria tão intensa que quase doía. Foi quando a campainha da porta tocou. Henrique olhou para o relógio. Eram apenas 6h15 da manhã. Quem poderia ser aquela hora? Vou ver, ele disse, limpando rapidamente o rosto e vestindo um roupão. Beatriz esperou na cama, ainda processando o milagre que estava acontecendo com seu corpo. Quando Henrique abriu a porta, encontrou exatamente quem, em algum nível profundo de sua consciência, sabia que estaria ali. Marina estava parada no corredor vestindo as mesmas roupas do dia anterior, a mesma expressão serena no rosto. Eu avisei, ela disse simplesmente. Henrique ficou sem palavras. Sua mente racional lutava contra o que seus olhos viam, contra o que estava acontecendo dentro de seu apartamento naquele exato momento. Como você, ele começou, mas não conseguiu terminar a pergunta. Havia tantas perguntas e, ao mesmo tempo, nenhuma delas parecia adequada. Marina entrou sem ser convidada, caminhando com a confiança de quem conhecia o caminho. Dirigiu-se ao quarto, onde Beatriz ainda estava sentada na cama, agora com as pernas para fora, os pés tocando o chão. Quando viu a menina, Beatriz começou a chorar novamente. Você fez isso? Você realmente fez isso? Marina aproximou-se e sentou-se na beirada da cama ao lado de Beatriz. Eu disse que podia, mas isso é apenas metade. Metade? Henrique perguntou, entrando no quarto atrás dela. Marina virou-se para ele. A cura do corpo dela está completa, mas a outra metade da cura depende de você. De mim? Henrique sentiu uma onda de apreensão. O que você quer? A menina olhou para ele com aqueles olhos profundos e antigos demais para seu rosto jovem. Não é o que eu quero. É o que você precisa fazer. Ontem, no restaurante, enquanto comia, observei tudo ao meu redor. Vi pessoas sendo expulsas, como eu quase fui. Vi comida sendo jogada no lixo enquanto crianças passam fome na rua do lado de fora. Vi riqueza sendo desperdiçada enquanto outros morrem à míngua. Henrique sentiu-se desconfortável. Eu não sou responsável por todos os problemas do mundo. Não, Marina concordou. Mas você tem poder, tem recursos, tem influência. E agora tem uma dívida. Uma dívida, Henrique repetiu, sua voz endurecendo. Então isso é uma extorsão. Você quer dinheiro. Marina sacudiu a cabeça. Não vim pedir esmola.
Vim oferecer uma oportunidade. A recuperação de sua esposa é um presente, mas também é um teste. O que você vai fazer com a segunda chance que ela recebeu? E mais importante, o que você vai fazer com a segunda chance que você está recebendo? Henrique franziu a testa. Que segunda chance? A chance de lembrar quem você era antes de se tornar quem você é agora, Marina disse suavemente. A chance de fazer algo que realmente importa. Beatriz observava a troca em silêncio, suas mãos ainda acariciando as próprias pernas, maravilhada com cada sensação recuperada. Ela via no rosto do marido uma luta interna e conhecia Henrique bem o suficiente para saber que as palavras da menina haviam tocado em algo profundo, algo que ele havia enterrado há muito tempo sob camadas de sucesso e sofisticação. O que você quer que eu faça? Henrique perguntou finalmente, sua voz baixa. Marina levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cidade que despertava lá embaixo. Quero que você use tudo o que tem, tudo o que construiu, para ajudar aqueles que ninguém vê. Quero que você lembre que já foi um deles. As últimas palavras atingiram Henrique como um raio. Ele congelou, memórias que havia suprimido por décadas surgindo violentamente em sua mente. Henrique Almeida não nascera nos Jardins. Sua infância acontecera em Osasco, na periferia de São Paulo, filho de uma lavadeira e de um mecânico. A família morava em uma casa de 3 cômodos. Henrique dormia em um colchão fino no chão da sala, dividindo o espaço com seus 2 irmãos. Conhecia bem a fome. Lembrava-se das noites em que sua mãe dividia um único pão entre as 3 crianças e fingia não ter apetite. Lembrava-se de ir à escola com o estômago vazio, dos sapatos furados que deixavam os pés molhados nos dias de chuva. Mas sua mãe, Dona Carmen, tinha uma fé inabalável. Dizia que Deus tinha planos maiores para seus filhos, que a educação era a única herança verdadeira que ela poderia deixar. Trabalhava 14 horas por dia lavando roupas, mas sempre com um sorriso e palavras de incentivo. Foi essa fé que empurrou Henrique para frente. Ele estudou ferozmente, conseguiu uma bolsa em uma universidade federal, formou-se em engenharia civil com honras. Aos 25 anos, já trabalhava em uma construtora. Aos 30, abriu sua própria empresa. Aos 35, já era milionário. Mas no caminho do sucesso algo se perdeu. As visitas à casa dos pais foram se tornando raras. Os amigos de infância foram sendo substituídos por contatos empresariais. A linguagem mudou, os gostos mudaram, os valores mudaram. Henrique convenceu-se de que havia deixado aquela vida para trás por superação. Dizia a si mesmo que ajudava sua família financeiramente e que isso era suficiente. Comprou uma casa para os pais, pagou a faculdade dos irmãos, enviava dinheiro todo mês. Mas parou de sentar-se à mesa com eles. Parou de ser aquele menino que conhecia a fome. Agora, parado diante de Marina com a esposa recuperando os movimentos das pernas, todas aquelas memórias voltavam. A menina de rua, a sua. Frente poderia ter sido ele, décadas atrás. Aquele prato vazio era o mesmo que ele segurava quando batia na porta dos vizinhos pedindo pão. Você não sabe nada sobre mim, Henrique disse, mas sua voz saía sem convicção. Marina virou-se para encará-lo. Sei que você esqueceu de onde veio. Sei que construiu muros ao seu redor para não olhar para aqueles que ficaram para trás. Sei que dentro de você ainda existe o menino que prometeu à mãe que faria diferença no mundo. Como você sabe sobre minha mãe? Henrique sentiu um calafrio. Marina não respondeu diretamente. Fé verdadeira não se prova com palavras. Prova-se com ações. Sua esposa recebeu de volta o que perdeu. Agora é sua vez de devolver o que você tirou. Eu não tirei nada de ninguém, Henrique protestou. Não? Marina inclinou a cabeça. Quantas pessoas foram despejadas dos terrenos que você comprou para seus condomínios? Quantas famílias perderam suas casas para que você pudesse erguer prédios que apenas os ricos podem comprar? Henrique sentiu raiva subir. Eu sigo a lei. Faço tudo dentro da legalidade. A lei dos homens, Marina disse calmamente. Nem sempre é a lei do que é certo. Beatriz, que até então permanecera em silêncio,
Finalmente falou. Estava de pé, apoiada na cabeceira da cama, testando o peso sobre as pernas. Henrique, ela disse suavemente. Talvez ela tenha razão. Henrique virou-se bruscamente para a esposa. Bia, você não pode estar falando sério. Beatriz olhou para ele com aqueles olhos que ele amava, agora brilhando com uma clareza que não via há anos. Por quanto tempo eu implorei a Deus por um milagre? Por quantos médicos passamos? Quanto dinheiro gastamos tentando comprar minha cura? E então uma menina de rua, sem nada, faz o que a ciência inteira não conseguiu. Você acha que isso não significa nada? Significa que não entendemos o que aconteceu, Henrique argumentou. Pode ter sido remissão espontânea, algum processo biológico que os médicos não detectaram. Não podemos basear decisões importantes em superstição. Marina caminhou até a porta do quarto. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você tem 3 dias para decidir. Se nesse tempo você não fizer nada, a cura vai embora, e da próxima vez não haverá segunda chance. Espere! Beatriz gritou, dando alguns passos trôpegos em direção à menina. Como posso confiar no que você está dizendo? Como sabemos que isso não é algum tipo de truque? Marina olhou para ela com compaixão. Você já sabe, no fundo do coração, que não é truque. Sentiu o calor, sentiu o despertar. Sua fé a curou, não eu. Eu apenas mostrei o caminho. E o que exatamente você quer que eu faça? Henrique perguntou, sua voz carregada de frustração e medo. Ontem, no restaurante, enquanto todos comiam em seus pratos caros, eu contei 12 pratos de comida sendo jogados no lixo. Comida suficiente para alimentar 50 crianças como eu. O gerente me expulsaria se você não tivesse intervindo. E amanhã outras crianças serão expulsas de outros lugares. Isso precisa mudar. Henrique passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia quando estava sob pressão. E como exatamente eu deveria mudar isso? Você é poderoso, influente, conhecido. Transforme aquele restaurante em um lugar que alimenta não apenas os ricos, mas também os famintos. Use sua riqueza para criar programas que ajudem pessoas de verdade, não apenas eventos de caridade para limpar sua consciência e aparecer em revistas. Beatriz aproximou-se do marido e segurou sua mão. Henrique, ela sussurrou, talvez isso seja exatamente o que precisávamos. Os dois. Não apenas minha recuperação física, mas nossa recuperação como pessoas. Henrique olhou para a esposa, depois para a menina, depois para suas próprias mãos. Mãos que haviam construído impérios, assinado contratos de milhões, mas que há quanto tempo não tocavam em algo real, em algo que importasse além do lucro? 3 dias, Marina repetiu, e então saiu do quarto. Henrique ouviu a porta do apartamento se fechar segundos depois. O silêncio que ficou era pesado, carregado de questões sem resposta e decisões impossíveis. Você acredita nela? Henrique perguntou finalmente. Beatriz sentou-se na cama novamente, exausta do esforço de ficar em pé. Eu estou andando, Henrique. Depois de 5 anos sem sentir minhas pernas, eu estou andando. Se isso não é motivo suficiente para acreditar, eu não sei o que seria. Henrique aproximou-se e ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. Bia, eu morreria se perdesse você de novo. Se essa menina está dizendo a verdade, e a cura pode desaparecer, então você sabe o que precisa fazer, Beatriz completou. Ele fechou os olhos. Não é tão simples. Você está me pedindo para mudar tudo. Minha empresa, minha reputação, minha forma de fazer negócios. As pessoas vão pensar que enlouqueci. Talvez, Beatriz disse suavemente, nós precisássemos enlouquecer um pouco. Henrique, quando foi a última vez que você se sentiu realmente bem com algo que fez? Não financeiramente bem, mas moralmente bem? A pergunta atingiu Henrique em cheio. Ele pensou vasculhando memórias recentes, procurando por um momento em que sentira a satisfação pura de fazer algo certo, algo bom, sem calcular retorno ou benefício. E não conseguiu encontrar. Isso o assustou mais do que qualquer ameaça que Marina pudesse ter feito. Naquela manhã, enquanto Beatriz fazia fisioterapia suave para fortalecer os músculos que haviam ficado inativos por tanto tempo, Henrique trancou-se em seu escritório.
Olhou pela janela para a cidade que se estendia abaixo, pensando em quantas marinas existiam lá embaixo, invisíveis, esquecidas, morrendo aos poucos enquanto pessoas como ele jantavam em restaurantes de luxo. Pegou o telefone e ligou para seu assistente. Paulo, preciso que você marque uma reunião com Rogério, o gerente do Terraço Douro. Hoje ainda, se possível. Paulo, acostumado a pedidos estranhos de seu chefe, apenas anotou. Algo específico que devo mencionar? Diga que quero discutir uma parceria, um projeto social. Houve uma pausa do outro lado da linha. Projeto social, senhor? É, Henrique confirmou, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Projeto social. A reunião foi marcada para as 15h. Henrique chegou ao restaurante trajando seu terno mais caro, como uma armadura contra a vulnerabilidade que sentia. Rogério o recebeu com toda a deferência que um cliente importante merecia, mas havia curiosidade mal disfarçada em seus olhos. Sentaram-se à mesma mesa, onde tudo havia começado no dia anterior. Henrique olhou ao redor, vendo o lugar com olhos diferentes agora. Cada mesa ocupada por pessoas que, como ele, haviam esquecido o privilégio que era poder escolher o que comer, quanto comer. Senhor Almeida, Rogério começou. Seu assistente mencionou um projeto social. Estou intrigado. Henrique respirou. Fundo. Quero implementar um programa aqui no restaurante. Todos os dias, ao final do expediente, em vez de jogar fora a comida que sobrou, quero que seja preparada e distribuída gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade. Rogério piscou, processando a informação. Distribuída aqui no restaurante? Sim. Podemos montar uma estrutura na parte de trás, discreta, mas acessível, nada que interfira com a operação normal ou incomode os clientes. O gerente hesitou. Senhor Almeida, com todo respeito, isso poderia criar problemas. Nossa clientela espera um certo padrão, certa exclusividade. Se começarmos a atrair população de rua, por isso mesmo será discreto, Henrique o interrompeu. E além disso, vou financiar pessoalmente. Reformas necessárias, custos operacionais adicionais, tudo. Você não terá que gastar nada do orçamento do restaurante. Rogério franziu a testa. Mas por quê? Se me permite perguntar, o que o senhor ganha com isso? Henrique pensou na pergunta. O que ele ganhava? A possibilidade de manter sua esposa saudável, a chance de recuperar uma parte de si mesmo que havia perdido, a oportunidade de olhar no espelho sem sentir vergonha? Digamos que é uma questão pessoal, ele respondeu finalmente. E estou disposto a tornar vantajoso para você também. Além de cobrir todos os custos, posso garantir publicidade positiva. Imagine as matérias. Restaurante de luxo une exclusividade e responsabilidade social. Seria excelente para a imagem. Rogério ainda parecia incerto, mas Henrique conhecia homens como ele. Conhecia porque já fora um deles. Bastava encontrar o ângulo certo, o benefício adequado, e qualquer resistência moral desmoronava. Deixe-me pensar, Rogério disse finalmente. É uma proposta inusitada, mas talvez possa funcionar. Você tem até amanhã para decidir, Henrique disse levantando-se. E Rogério, lembre-se daquela menina ontem. Ela tinha fome. Fome de verdade. E nós, todos nós aqui, jogamos comida no lixo enquanto ela implorava por migalhas. Pense nisso. Saiu do restaurante sentindo-se estranhamente leve, como se tivesse deixado para trás um peso que carregava há anos sem perceber. Quando chegou em casa, encontrou Beatriz na sala, caminhando lentamente de um lado para o outro, segurando-se nos móveis para manter o equilíbrio. Seus olhos brilhavam de alegria. Olhe, ela disse sorrindo, já consigo dar 10 passos sem apoio. Henrique sentiu o peito apertar de emoção. Você está linda. Ela riu, um som que ele não ouvia há tanto tempo que quase esquecera como era. O que você fez hoje? Ele contou sobre a reunião com Rogério, sobre a proposta do programa de distribuição de alimentos. Beatriz ouviu em silêncio, e quando ele terminou, havia lágrimas em seus olhos. Estou orgulhosa de você, ela disse simplesmente. Aquelas palavras vindas dela significavam mais do que qualquer contrato milionário que já havia assinado. Mas ainda não acabou, Henrique disse. Rogério ainda não aceitou. E mesmo se aceitar, será que isso é suficiente?
Marina disse que eu preciso fazer mais. Disse que preciso usar tudo o que construí para ajudar pessoas de verdade. Beatriz aproximou-se e abraçou o marido. Então é isso que vamos fazer, juntos. Naquela noite, sentaram-se à mesa da cozinha, cercados por papéis, calculadoras e laptops. Começaram a mapear possibilidades. Quantos restaurantes Henrique conhecia através de seus contatos de negócios? Quantas empresas suas haviam construído prédios que poderiam ter espaços dedicados a programas sociais? Quantos terrenos sua construtora possuía que poderiam ser transformados em centros comunitários em vez de mais condomínios de luxo? As horas passaram. A madrugada chegou. E pela primeira vez em muitos anos, Henrique Almeida trabalhou em algo que não tinha como objetivo final o lucro, mas o bem. Quando o sol nasceu no segundo dia, ele já tinha um plano. Ligou para seus advogados, seus contadores, seus gerentes de projeto. Convocou uma reunião de emergência com a diretoria de sua empresa para aquela tarde. A reação foi exatamente o que esperava. Incredulidade, resistência, argumentos sobre responsabilidade fiscal, sobre deveres para com os acionistas, sobre riscos reputacionais. Vocês estão sugerindo, um dos diretores disse, claramente incrédulo, que desviemos recursos significativos de nossos projetos lucrativos para programas sociais que não trarão retorno financeiro? Estou sugerindo, Henrique respondeu com calma, que nos lembremos que somos pessoas antes de sermos empresários, que tenhamos responsabilidade com a comunidade que nos enriqueceu. Isso é negócio ou filantropia? Outro diretor perguntou. Por que não pode ser os dois? Por que não é assim que o mercado funciona, Sr. Almeida? Com todo respeito, isso parece mais uma crise pessoal do que uma decisão empresarial sólida. Henrique olhou ao redor da mesa, vendo homens e mulheres que, como ele, haviam dedicado suas vidas a acumular riqueza e poder. Perguntou-se quantos deles, em seus momentos de silêncio, sentiam o mesmo vazio que ele sentia. Então, considerem isso minha crise pessoal, ele disse. Mas é uma crise que vou transformar em ação, com vocês ou sem vocês. O silêncio que se seguiu foi tenso. Finalmente, a diretora financeira, uma mulher chamada Luciana, que trabalhava com Henrique há 15 anos, falou. Senhor Almeida, ela disse cuidadosamente, entendo que está passando por um momento difícil com a saúde de sua esposa, e nos alegramos genuinamente com sua recuperação. Mas decisões tomadas sob estresse emocional raramente são boas decisões empresariais. Minha esposa está curada, Henrique disse, e a firmeza em sua voz surpreendeu até ele mesmo. Pela primeira vez em 5 anos, ela está caminhando. E isso me fez perceber quantas outras curas são possíveis se realmente nos importarmos. Quantas vidas podemos mudar se usarmos nossos recursos não apenas para enriquecer, mas para erguer. Luciana trocou olhares com os outros diretores. Senhor Almeida, se insistir nesse caminho, temos que alertá-lo de que muitos de nós consideraremos nos afastar da empresa. Henrique assentiu lentamente. Entendo, e respeito a decisão de cada um, mas minha decisão está tomada. A reunião terminou em um clima gélido. 2 diretores pediram demissão antes do fim do dia. Outros 3 enviaram e-mails formais expressando preocupação com a direção da empresa e pedindo reuniões com os acionistas. Henrique sabia que estava arriscando tudo o que construíra, mas pela primeira vez em décadas sentia que estava construindo algo que realmente importava. Beatriz apoiou cada decisão. À noite, enquanto jantavam em casa em vez do restaurante de sempre, ela disse, sabe o que é estranho? Eu me sinto mais viva agora, nestes 2 dias, do que nos últimos 5 anos. Henrique segurou a mão dela sobre a mesa. Mesmo arriscando tudo? Especialmente arriscando tudo, ela respondeu. Porque finalmente estamos vivendo por algo maior que nós mesmos. Na manhã do 3º dia, Henrique acordou cedo. Sabia que era o último dia do prazo que Marina havia dado. Sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Havia feito o que podia, mas seria suficiente? Seu telefone tocou. Era Rogério. Senhor Almeida. A voz do gerente soava diferente, menos formal,
mais humana. Passei a noite pensando no que o senhor disse, sobre a menina, sobre o desperdício. E o senhor tem razão. Aceito sua proposta. Vamos implementar o programa de distribuição de alimentos. Henrique sentiu um peso sair de seus ombros. Obrigado, Rogério. Não vai se arrepender. Na verdade, o gerente continuou. Quero ir além. Conversei com outros gerentes de restaurantes da rede. Eles também estão interessados. Podemos fazer isso em escala maior. Henrique sorriu, genuinamente. Isso seria extraordinário. Depois de desligar, abraçou Beatriz, que estava na cozinha preparando o café. Começou, ele disse. Realmente começou. Ela beijou sua testa. Estou orgulhosa de você. Mas Henrique sabia que ainda havia mais a fazer. Passou o dia visitando os bairros de onde viera, lugares que não pisava há anos. Osasco, Capão Redondo, Heliópolis. Conversou com líderes comunitários, conheceu famílias que viviam em situações que ele tentara esquecer que existiam. Em cada conversa, ouvia histórias de luta, de resistência, de pessoas que trabalhavam 3 empregos e ainda assim não conseguiam alimentar os filhos adequadamente. Viu crianças que poderiam ter sido ele, décadas atrás. Viu mães, que eram sua mãe, lavando roupas até as mãos sangrarem para dar aos filhos uma chance de futuro melhor. E em cada rosto, via Marina. Via o reflexo daquela menina misteriosa que havia mudado tudo. Quando voltou para casa ao fim da tarde, exausto, mas estranhamente energizado, encontrou uma surpresa. Marina estava sentada na sala, conversando calmamente com Beatriz como se fossem velhas amigas. Você voltou, Henrique disse, sem conseguir esconder o alívio na voz. Marina olhou para ele com aquele sorriso suave e enigmático. Vim ver se você cumpriu sua parte. Henrique sentou-se e começou a contar tudo o que havia feito nos últimos 3 dias. O programa no restaurante, as reuniões com líderes comunitários, os planos para transformar terrenos da empresa em centros de assistência, as parcerias que estava formando, os diretores que perdeu, os riscos que assumiu. Quando terminou, Marina permaneceu em silêncio por um longo momento. Então se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada pelas luzes da noite. Você fez bem, ela disse, finalmente, mas o trabalho está apenas começando. E a cura da Beatriz? Henrique perguntou, incapaz de esconder a ansiedade. Marina virou-se para olhar Beatriz, que estava de pé sem apoio, os olhos brilhando com lágrimas de esperança. A cura permanece, porque foi ganha com fé verdadeira e ação verdadeira. Mas lembre-se, fé não é um momento, é uma escolha que se renova a cada dia. Beatriz deixou escapar um soluço de alívio. Obrigada. Por tudo. Marina caminhou até ela e segurou suas mãos. Você me agradece, mas foi você quem acreditou. Foi você quem teve coragem de esperar. E foi ele, olhou para Henrique, quem teve coragem de mudar. Quem é você? Henrique perguntou. A pergunta que vinha segurando desde o primeiro encontro. Realmente. Quem é você? Marina soltou as mãos de Beatriz e caminhou em direção à porta. Sou alguém que um dia teve fome e foi alimentada. Alguém que um dia esteve perdida e foi encontrada. Alguém que acredita que milagres acontecem quando pessoas decidem ser humanas novamente. Vamos te ver de novo? Beatriz perguntou. Marina parou na porta e olhou para trás. Sempre que olharem para alguém em necessidade e escolherem ajudar, vão me ver. Sempre que usarem o que têm para erguer quem caiu, vão me encontrar. Eu nunca fui embora. Vocês é que haviam esquecido de olhar. E com essas palavras, saiu, fechando suavemente a porta atrás de si. Henrique e Beatriz ficaram parados em silêncio, processando tudo o que havia acontecido nos últimos 3 dias. Suas vidas haviam sido viradas de cabeça para baixo, mas, estranhamente, sentiam-se mais equilibrados do que nunca. Você acha que vamos vê-la de novo? Beatriz perguntou. Henrique abraçou a esposa. Eu acho que ela estará sempre onde houver pessoas precisando de ajuda, e agora que começamos a olhar, vamos vê-la em todo lugar. Naquela noite, antes de dormir, Henrique fez algo que não fazia há muitos anos. Ligou para sua mãe em Osasco. Mãe,
ele disse quando Dona Carmen atendeu voz cansada de um dia longo de trabalho. Preciso te contar uma coisa. Preciso te dizer que você estava certa. Sobre tudo. E peço desculpas por ter demorado tanto para entender. Do outro lado da linha, Dona Carmen começou a chorar. E Henrique chorou com ela, liberando anos de culpa, de distância, de esquecimento. Amanhã vou te visitar, ele disse, e vou te contar sobre um projeto que vai ajudar pessoas como nós éramos. E quero sua ajuda, quero sua sabedoria. Meu filho, Dona Carmen disse entre lágrimas, eu sempre soube que esse dia chegaria, sempre orei, para que você se lembrasse de quem é. Henrique desligou o telefone, sentindo que algo havia sido curado dentro dele também. Não apenas o corpo de Beatriz, mas sua própria alma, que estivera doente há tanto tempo sem que percebesse. E enquanto a cidade de São Paulo continuava sua dança frenética lá fora, dentro daquele apartamento nos jardins, um casal redescobria o que realmente significava estar vivo. Os meses que se seguiram foram de transformação profunda. Não aconteceu da noite para o dia nem foi fácil. Cada passo exigia coragem, renúncia e fé renovada. O programa de distribuição de alimentos no Terraço Douro começou tímido. Nos primeiros dias, apenas 5 ou 6 pessoas apareciam. Rogério montou uma estrutura discreta, com mesas simples sob uma cobertura. A comida era farta e de qualidade. Beatriz fazia questão de estar presente todas as tardes. Ainda em processo de recuperação, usava bengala para apoio, mas sua determinação era inabalável. Servia os pratos pessoalmente, conversava com cada pessoa, ouvia suas histórias sem pressa. Henrique a acompanhava sempre que podia. A princípio sentia-se desconfortável. Não sabia como conversar com aquelas pessoas sem sentir culpa ou pena. Mas Beatriz o ensinou que não era sobre pena. Era sobre humanidade. Era sobre reconhecer em cada rosto um igual. Em 2 semanas, o número de pessoas atendidas havia triplicado. A notícia se espalhara pelas ruas, e agora havia filas todas as tardes. Famílias inteiras, idosos, jovens desempregados, mães sozinhas com crianças pequenas. Cada rosto contava uma história. Dona Irene, que perdera a casa em um incêndio. João, que saíra de um lar abusivo e tentava sobreviver fazendo bicos. A família Silva, que morava em um barraco e lutava para conseguir 2 refeições por dia. Beatriz conhecia cada nome, cada história. Conversava, perguntava como haviam passado o dia, se precisavam de algo além de comida. Começou a levar roupas que não usava, sapatos, cobertores. Henrique organizava doações entre seus contatos empresariais. Foi durante uma dessas tardes que aconteceu algo que mudaria tudo novamente. Beatriz estava servindo sopa para uma menina de cerca de 8 anos quando percebeu um machucado feio no braço, vermelho e inchado. A mãe da menina, constrangida, explicou que ela havia se queimado com água quente. Não tinham dinheiro para médico. Beatriz sentiu o coração apertar. Ligou para Henrique, que estava em reunião. Preciso da sua ajuda, ela disse. Urgente. Meia hora depois, Henrique chegava. Beatriz explicou a situação. E juntos levaram a criança ao hospital. Pagaram o atendimento particular, garantiram tratamento adequado. A queimadura estava infeccionada. Mais alguns dias sem tratamento e poderia ter consequências sérias. Enquanto esperavam no hospital, Henrique conversou com a mãe da menina, uma mulher jovem chamada Fabiana, que não devia ter mais de 30 anos, mas parecia ter 50. Ela contou que trabalhava como empregada doméstica, mas mesmo assim, o dinheiro não era suficiente. O aluguel do barraco, a comida, o transporte, as contas de água e luz irregulares que pagava para gatos clandestinos. Tudo consumia cada centavo que ganhava. Quantas pessoas vivem assim? Henrique perguntou mais para si mesmo do que para ela. Fabiana deu um sorriso cansado. O senhor não faz ideia. Minha situação ainda é boa comparada a muitos. Pelo menos tenho trabalho. Tem gente que nem isso tem. Aquela conversa ficou martelando na cabeça de Henrique. Naquela noite, em casa, ele e Beatriz tiveram uma longa discussão. Alimentar as pessoas é importante, ele disse, caminhando de um lado para o outro da sala, mas é só um paliativo. No dia seguinte,
Elas ainda vão estar sem casa, sem trabalho, sem perspectiva. Precisamos fazer mais. Beatriz estava sentada no sofá, as pernas cruzadas, uma posição que meses atrás seria impossível. O que você está pensando? Henrique parou de caminhar e olhou para ela. Estou pensando em mudar completamente o foco da empresa. Em vez de construir mais condomínios de luxo que só os ricos podem comprar, por que não usar nossos recursos para construir moradia acessível? Por que não criar programas de capacitação profissional? Por que não gerar oportunidades reais? É uma mudança grande, Beatriz disse cuidadosamente. Arriscada. Eu sei. Já perdi metade da minha diretoria. Provavelmente vou perder mais. Os acionistas vão ficar furiosos. Posso até perder o controle da empresa. E mesmo assim você quer fazer? Henrique sentou-se ao lado dela e segurou suas mãos. Bia, pela primeira vez em muitos anos, eu acordo de manhã e não sinto aquele peso no peito. Aquela sensação de que estou vivendo uma vida que não é minha. Quando vejo o sorriso de Dona Irene, quando recebe um prato de comida quente, quando vejo a filha da Fabiana melhorando no hospital, eu sinto que finalmente estou fazendo algo que importa. Beatriz apertou as mãos dele. Então vamos fazer. A transformação da empresa começou na semana seguinte. Henrique convocou reuniões com arquitetos, engenheiros, assistentes sociais. Começou a desenhar um projeto revolucionário, conjuntos habitacionais de qualidade, mas com valores acessíveis para famílias de baixa renda. Não seria caridade. As pessoas pagariam de acordo com sua capacidade e o lucro seria reinvestido em novos projetos. A reação foi explosiva. Metade dos acionistas ameaçou processar. 3 gerentes importantes pediram demissão. A imprensa de negócios publicou artigos questionando a sanidade mental de Henrique Almeida, o empresário que aparentemente havia decidido destruir seu próprio império. Mas houve também quem apoiasse. Luciana, a diretora financeira que ele esperava que fosse uma das primeiras a sair, surpreendeu-o, pedindo uma reunião privada. Senhor Almeida, ela disse, sentada em frente à sua mesa, passei as últimas semanas analisando sua proposta. E sabe o que descobri? Henrique preparou-se para mais uma discussão sobre responsabilidade fiscal e retorno sobre investimento. Descobri que é possível, ela continuou. Não vai ser tão lucrativo quanto nosso modelo atual, não vou mentir, mas é sustentável. Podemos fazer isso sem quebrar a empresa. E mais, podemos criar um modelo que outras empresas possam replicar. Henrique ficou genuinamente surpreso. Você está falando sério? Luciana abriu um laptop e começou a mostrar planilhas, projeções, análises de mercado. Olha, se fizermos parcerias com o governo para subsídios, se otimizarmos custos usando materiais sustentáveis mas eficientes, se criarmos um sistema de financiamento próprio com juros baixos, podemos tornar isso viável. Não vamos enriquecer com isso, mas vamos gerar impacto real. E sabe o que mais? Isso pode até ser bom para nossa marca a longo prazo. Henrique olhou para aquela mulher que trabalhava com ele há 15 anos e percebeu que nunca a conhecera de verdade. Por que você está fazendo isso? Luciana fechou o laptop e olhou diretamente para ele. Porque você me lembrou por que escolhi essa profissão. Não foi pelo dinheiro, embora isso ajude. Foi porque queria construir coisas. Queria ver projetos saírem do papel e se tornarem reais. E nos últimos anos eu havia esquecido disso. Estava apenas empurrando números, maximizando lucros, esquecendo que por trás de cada número há pessoas, vidas reais sendo afetadas. Bem-vinda de volta, Henrique disse, sorrindo. Juntos, eles começaram a trabalhar no que chamariam de Projeto Renascer. Não era apenas sobre construir casas, era sobre criar comunidades. Cada conjunto habitacional teria escola, posto de saúde, área de lazer, espaços comunitários. Haveria programas de capacitação profissional, creches para mães que trabalhavam, hortas comunitárias. Beatriz se envolveu completamente. Usou sua experiência como arquiteta, adormecida há anos, para ajudar a desenhar espaços que fossem não apenas funcionais, mas bonitos, dignos. Fazia questão de que cada casa tivesse luz natural abundante, ventilação adequada, um pequeno jardim. Argumentava que pessoas de baixa renda mereciam beleza tanto quanto qualquer um.
O primeiro projeto piloto seria em um terreno que a empresa possuía em Itaquera, zona leste de São Paulo. Henrique fez questão de ir pessoalmente ao local, caminhar pelas ruas do bairro, conversar com os moradores. Queria entender o que eles precisavam, o que sonhavam, o que consideravam importante. Foi durante uma dessas visitas que ele conheceu seu Roberto, um senhor de 65 anos que morava em um barraco de madeira há 30 anos. Trabalhara a vida inteira como pedreiro, mas agora, velho e com a saúde debilitada, sobrevivia de bicos e da ajuda de vizinhos. O senhor já construiu muitas casas na sua vida? Henrique perguntou enquanto tomavam café em canecas de alumínio na casa simples de seu Roberto. Muitas, o velho respondeu com orgulho. Prédios, casas, até um shopping center lá na Zona Sul. Minhas mãos ajudaram a erguer essa cidade. E nunca teve sua própria casa. Seu Roberto deu um sorriso triste. Para construir casa dos outros, meu filho. Nunca sobrou dinheiro para a minha. Henrique sentiu um nó na garganta. Isso vai mudar. Quando o projeto Renascer ficar pronto, você vai ter uma casa de verdade. E não é favor, é direito. O velho olhou para ele com desconfiança. Político promete muito e cumpre pouco. Eu não sou político. Sou apenas alguém que demorou muito para enxergar, mas agora não posso mais fechar os olhos. Naquela noite, Henrique voltou para casa emocionalmente exausto, mas com um propósito renovado. Encontrou Beatriz na varanda, olhando para o céu estrelado. Você acha que Marina está vendo tudo isso? Ela perguntou quando Henrique se sentou ao seu lado. Eu acho que ela nunca foi embora, Henrique respondeu. Acho que ela é todas aquelas pessoas que ajudamos. É a dona Irene, o João, a filha da Fabiana, o seu Roberto. Ela está em cada rosto que escolhemos ver em vez de ignorar. Beatriz apoiou a cabeça no ombro dele. Às vezes eu acordo de manhã e mexo as pernas só para ter certeza que não foi um sonho. Que eu realmente estou curada, você está. Mas sabe o que percebi? A verdadeira cura não foi só física. Foi em tudo. Em nós. Em nossa forma de ver o mundo. Os meses seguintes foram intensos. O projeto Renascer enfrentou burocracias intermináveis, resistência de políticos que tinham acordos com outras construtoras, tentativas de sabotagem de concorrentes que viam aquele modelo como uma ameaça ao lucrativo mercado imobiliário tradicional. Mas Henrique e sua equipe persistiram. Luciana provou ser uma aliada formidável, usando sua expertise financeira para encontrar soluções criativas para cada obstáculo. Beatriz mobilizou arquitetos amigos que se juntaram ao projeto voluntariamente, doando seu tempo e conhecimento. O programa de distribuição de alimentos expandiu. Agora eram 10 restaurantes em diferentes bairros de São Paulo, alimentando mais de 500 pessoas por dia. Mas mais do que isso, tornaram-se pontos de encontro, lugares onde pessoas em situação de vulnerabilidade podiam não apenas receber comida, mas conversar, fazer conexões, encontrar oportunidades. Foi em um desses pontos que Beatriz conheceu Lúcia, uma mulher de 40 anos que havia perdido o emprego e a casa em uma sequência de tragédias pessoais. Lúcia tinha formação em contabilidade, mas depois de um ano nas ruas, sua autoestima estava destroçada. Não acreditava mais que conseguiria voltar para o mercado de trabalho. Beatriz viu potencial onde Lúcia via apenas fracasso. Conversou com Henrique, que conversou com Luciana, e em 2 semanas, Lúcia estava contratada como assistente financeira no projeto Renascer. Não era caridade. Ela era competente, dedicada, e trazia uma perspectiva única por ter vivido na pele a realidade das pessoas que o projeto buscava ajudar. O caso de Lúcia abriu os olhos de Henrique para uma nova possibilidade. Por que não contratar mais pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade? Por que não dar oportunidades reais, em vez de apenas distribuir esmolas? Criaram um programa de primeiro, emprego para jovens de comunidades carentes. Ofereceram capacitação, contrataram pessoas em situação de rua que queriam recomeçar, deram chances a quem a sociedade havia descartado. Nem todos deram certo. Houve decepções, pessoas que não aproveitaram as oportunidades, outras que voltaram para velhos hábitos.
mas muitas floresceram. Como Rafael, um jovem de 20 anos que entrou como office boy e em 6 meses estava sendo treinado como assistente de projeto. Como Marta, uma senhora que saíra de uma situação difícil e agora coordenava voluntários no programa de distribuição de alimentos. A vida de Henrique e Beatriz mudou completamente. O apartamento nos jardins, antes símbolo de status, agora parecia excessivamente grande e vazio. Decidiram vendê-lo e se mudar para uma casa menor, mais simples, em um bairro de classe média. O dinheiro da venda foi investido integralmente no projeto Renascer. Amigos antigos se afastaram, incapazes de entender a transformação, mas novos amigos surgiram, pessoas que compartilhavam dos mesmos valores, que acreditavam que era possível usar recursos e privilégios para fazer diferença real. Um dia, quase um ano depois do encontro inicial com Marina, Henrique e Beatriz participavam da cerimônia de entrega das primeiras 50 casas do projeto Renascer. Era um dia ensolarado, de sábado, e centenas de pessoas se reuniram no novo conjunto habitacional em Itaquera. As casas eram modestas, mas dignas. Cada uma tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro completo e um pequeno quintal. Nada luxuoso, mas construído com qualidade, com carinho, pensando em cada detalhe que faria diferença na vida das famílias. Seu Roberto estava lá, segurando as chaves de sua nova casa com mãos trêmulas. Aos 66 anos, pela primeira vez na vida, teria um lar de verdade. Chorou quando Henrique lhe entregou as chaves pessoalmente. "O senhor não sabe o que isso significa, o velho", disse a voz embargada. "Eu sei", Henrique respondeu, "e é por isso que fiz questão de estar aqui hoje." Durante a cerimônia, Beatriz fez um discurso. Falou sobre segundas chances, sobre como todos merecem dignidade, sobre como pequenas ações podem criar grandes transformações. Sua voz estava firme, seu corpo saudável, em pé sem qualquer apoio. Mas no meio da multidão, Henrique viu um rosto familiar. Marina estava ali, encostada em uma árvore no limite do terreno, observando tudo com um sorriso sereno. O coração de Henrique acelerou. Fazia quase um ano desde a última vez que a vira. Murmurou uma desculpa e afastou-se da cerimônia, caminhando rapidamente até onde ela estava. "Você veio", ele disse, sem fôlego. Marina olhou para ele com aqueles olhos profundos e sábios. "Sempre estive aqui. Você é que às vezes esquecia de olhar." Henrique olhou ao redor, para as casas novas, para as famílias felizes recebendo suas chaves, para Beatriz no palco improvisado, falando com paixão sobre esperança. "Fizemos o que você pediu. Mudamos. Estamos ajudando." Marina assentiu. "Vocês fizeram mais do que pedi. Vocês se transformaram de verdade. Não apenas em ações, mas em essência. A cura da Beatriz é permanente?" Ele perguntou. A pergunta que o assombrava em momentos de fraqueza. "A cura é permanente enquanto a fé for viva", Marina respondeu. "E fé não é acreditar que milagres vão acontecer. É agir de forma que milagres se tornem possíveis." Henrique sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Obrigado. Por tudo. Por nos mostrar o caminho." Marina tocou levemente seu braço. "Eu não mostrei o caminho. Apenas lembrei vocês de que ele sempre esteve lá. O resto foi escolha de vocês. Vamos ver você de novo?" Ela deu aquele sorriso enigmático. Sempre que olharem para alguém em necessidade e enxergarem um ser humano em vez de um problema, vão me ver. Sempre que escolherem compaixão em vez de indiferença, vou estar lá. Henrique piscou para limpar as lágrimas, e quando abriu os olhos, Marina havia desaparecido. Procurou ao redor, mas ela não estava em lugar algum. Era como se tivesse se dissolvido no ar. Voltou para a cerimônia com um sentimento de paz. Não precisava entender tudo. Não precisava explicações racionais. Alguns milagres simplesmente eram, e tentar dissecá-los seria destruir sua essência. Beatriz o viu retornar e sorriu, como se soubesse exatamente onde ele havia estado e com quem conversara. Mais tarde, quando estavam sozinhos, ela perguntou. "Era ela?" "Era", Henrique confirmou. "O que ela disse?" "Que a fé se mantém viva quando continuamos escolhendo ser humanos." Beatriz entrelaçou seus dedos nos dele. "Então vamos continuar escolhendo." Aquela noite,
No caminho de volta para casa, passaram pelo Terraço Douro. O restaurante ainda brilhava com sua elegância característica, mas agora, na parte de trás, havia uma fila de pessoas aguardando para serem servidas com dignidade e respeito. Rogério estava lá, supervisionando pessoalmente a distribuição. Quando viu o casal, acenou. Já não havia constrangimento em seu gesto, apenas orgulho pelo que haviam construído juntos. Sabe o que é mais incrível? Beatriz disse enquanto observavam a cena. 1 ano atrás eu não conseguia andar. Você havia esquecido de onde veio. Estávamos vivos, mas não estávamos vivendo. E agora? Agora eu caminho. Você lembra? E pela primeira vez em muitos anos, estamos realmente vivos. Henrique abraçou a esposa ali mesmo, na calçada movimentada da avenida, não se importando com quem os via, porque finalmente havia entendido que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou empreendimentos de luxo. Estava naquele momento, naquele abraço, naquela certeza de que estavam fazendo diferença. A vida não era mais perfeita. Ainda havia desafios, dificuldades, noites sem dormir resolvendo problemas. Mas era uma vida com propósito. Era uma vida que importava. E em algum lugar, em meio à multidão de São Paulo, Marina sorria, sabendo que sua missão estava cumprida. Não porque havia curado uma mulher, mas porque havia ajudado 2 pessoas a curarem suas próprias almas. 3 anos se passaram desde aquele dia no restaurante quando tudo começou. São Paulo continuava sua dança frenética, mas para Henrique e Beatriz Almeida, a cidade nunca mais seria a mesma. O projeto Renascer havia crescido além de qualquer expectativa. O que começou como 50 casas, agora se espalhava por 6 bairros diferentes, totalizando mais de 400 famílias em moradias dignas. Cada conjunto mantinha os mesmos princípios: qualidade, dignidade, comunidade. Mas mais do que números, eram as histórias que importavam. Como a de seu Roberto, que não apenas ganhou sua casa, mas encontrou novo propósito treinando jovens pedreiros. Como a de Fabiana e sua filha, agora morando em um apartamento onde a menina tinha espaço para estudar e brincar. A transformação na empresa foi radical. Muitos acionistas venderam suas participações, considerando a nova direção arriscada. Henrique comprou de volta grande parte das ações, aceitando empréstimos, hipotecando patrimônio. Luciana alertou sobre os riscos, mas ele estava determinado. Novos parceiros surgiram. Investidores de impacto, fundações, até órgãos governamentais começaram a reconhecer o modelo como replicável. A empresa não era mais a gigante que fora, mas era sustentável e tinha alma. Beatriz tornara-se a face pública do projeto. Com sua recuperação completa, era frequentemente convidada para palestras e painéis. No início, sentia-se desconfortável com a exposição, mas percebeu que sua história dava esperança a outras pessoas. Ela falava abertamente sobre os 5 anos na cadeira de rodas, sobre o desespero, sobre pensamentos sombrios nas madrugadas. E então falava sobre Marina, sobre o impossível que se tornou realidade, sobre como a cura do corpo foi apenas o início. Alguns a chamavam de ingênua, outros sugeriam que sua recuperação fora coincidência, remissão espontânea. Beatriz não discutia, sabia o que vivera. Sabia que havia algo naquele encontro que transcendia explicações médicas. E estava em paz com isso. O programa de distribuição de alimentos expandira exponencialmente. Agora eram 32 pontos em toda São Paulo, servindo mais de 2.000 refeições diárias. Outros empresários haviam criado programas similares em suas próprias cidades. Em Porto Alegre, no Rio, em Belo Horizonte, em Salvador. Uma rede se formara, conectada pelo mesmo propósito. Henrique e Beatriz recebiam mensagens frequentemente. Pessoas agradecendo, pedindo conselhos, compartilhando histórias de transformação. Cada mensagem era um lembrete de que pequenas ações criavam ondas que alcançavam praias distantes. Mas nem tudo foram flores. Houve fracassos. Um dos conjuntos habitacionais enfrentou problemas sérios com vandalismo, exigindo intervenção e reestruturação. Algumas pessoas contratadas não se adaptaram, desperdiçaram oportunidades. Houve críticas ferozes na imprensa,
Cada fracasso doía, cada crítica cortava. Mas Henrique e Beatriz aprenderam que transformação social não é linear. É um processo cheio de retrocessos. Mas desistir nunca foi opção. Foi em uma manhã de segunda-feira, exatamente 3 anos após aquele encontro inicial, que Henrique recebeu um telefonema que mudaria tudo novamente. Era de Dona Carmen, sua mãe. A voz dela estava fraca, cansada. Meu filho, preciso te ver. Henrique sentiu o estômago afundar. Estou indo agora. Dirigiu até Osasco em silêncio, o coração apertado. Nos últimos 3 anos, sua relação com a mãe havia se reconstruído completamente. Visitava-a semanalmente, sentava-se à mesa da cozinha como fazia na infância, ouvia suas histórias, pedia seus conselhos. Dona Carmen estava com 73 anos agora, mas sua fé continuava inabalável, sua sabedoria ainda mais profunda. Quando chegou à casa que comprara para os pais anos atrás, encontrou Dona Carmen deitada na cama, visivelmente debilitada. O médico da família estava lá, conversando em voz baixa com o pai de Henrique. O que aconteceu? Henrique perguntou, lutando contra o pânico. O médico explicou. O coração de Dona Carmen estava falhando. Décadas de trabalho extenuante, de carregar baldes pesados de roupa molhada, de noites sem dormir preocupada com os filhos, haviam cobrado seu preço. Ela precisaria de uma cirurgia complexa, arriscada na idade dela. Ou então, poderia optar por tratamento paliativo e viver seus últimos meses com conforto. Henrique sentou-se ao lado da cama e segurou a mão da mãe. Mãe, vamos fazer a cirurgia. Vou conseguir os melhores médicos, o melhor hospital. Dona Carmen sorriu fracamente. Meu filho, não é sobre isso. Então, sobre o que é? É sobre você estar aqui. É sobre ter visto o homem que você se tornou. É sobre saber que você não esqueceu quem é. Henrique sentiu lágrimas escorrerem. Não fale assim. Você vai ficar bem. Você é forte. Sou forte, ela concordou. Mas também estou cansada. Vivi uma vida dura, mas boa. Criei 3 filhos que são pessoas de bem. Vi você se perder e se encontrar de novo. Estou em paz. Henrique não conseguia aceitar. Ligou para Beatriz, que chegou em menos de 1 hora. Juntos, passaram o dia ao lado de Dona Carmen, conversando, relembrando, planejando a cirurgia que ela relutantemente aceitara fazer. À noite, quando estavam saindo, Dona Carmen chamou Henrique de volta. Meu filho, ela disse, aquela menina, Marina, ela veio aqui. Henrique congelou. O quê? Há alguns meses. Apareceu na minha porta pedindo um copo de água. Conversamos. Ela me disse que você estava no caminho certo, que eu não precisava me preocupar. Mas, por que você nunca me contou? Dona Carmen deu aquele sorriso sábio que Henrique conhecia desde criança. Porque não era para você saber. Era entre mim e ela. Mas agora achei que devia te contar. Para que você saiba que o que você está fazendo importa. Que está fazendo diferença de verdade. Henrique beijou a testa da mãe. Eu te amo, mãe. Eu sei, meu filho. Sempre soube. A cirurgia foi marcada para a sexta-feira daquela mesma semana. Henrique usou todos os seus contatos para garantir a melhor equipe médica, o melhor hospital. Beatriz organizou uma corrente de orações entre todos os beneficiários dos projetos, centenas de pessoas que agora rezavam por uma mulher que nunca haviam conhecido, mas que era mãe do homem que lhes dera esperança. Na noite anterior à cirurgia, Henrique não conseguiu dormir. Deitado ao lado de Beatriz, olhava para o teto, pensando em tudo que sua mãe representava. A fé inabalável, o trabalho duro, o amor incondicional. Tudo que ele era de bom vinha dela. Beatriz, ele sussurrou na escuridão, e se perdermos ela? Beatriz segurou sua mão. Não vamos pensar assim, vamos ter fé. Eu tentei ter fé quando você estava doente. E não funcionou. Foram anos de orações sem resposta. Mas então Marina apareceu, Beatriz lembrou. Quando você menos esperava, quando já havia desistido de milagres. Talvez a fé não seja sobre obter o que queremos, mas sobre continuar acreditando que há propósito.
mesmo quando não entendemos. Henrique virou-se para olhar a esposa na penumbra do quarto. Como você ficou tão sábia? Ela sorriu. Passei 5 anos sem poder andar. Aprendi a ver o mundo de uma perspectiva diferente. Aprendi que algumas lições só vêm através da dor. No dia da cirurgia, a sala de espera estava cheia. Os irmãos de Henrique vieram trazendo os filhos, amigos da família, vizinhos, pessoas da comunidade de Osasco, que Dona Carmen ajudara ao longo dos anos. Até Luciana apareceu, representando a equipe da empresa. A cirurgia durou 6 horas. Cada minuto foi uma eternidade. Henrique caminhava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Beatriz rezava em silêncio, os lábios se movendo em súplicas constantes. Quando o cirurgião finalmente saiu, seu rosto era uma máscara profissional que não revelava nada. Família Almeida? Henrique deu um passo à frente e o coração na garganta. A cirurgia foi bem-sucedida. Sua mãe é uma guerreira. Vai precisar de cuidados intensivos por alguns dias, mas a expectativa é de recuperação completa. O alívio foi tão intenso que Henrique quase caiu. Beatriz o segurou, também chorando. Ao redor deles, a sala explodiu em lágrimas e abraços. Posso vê-la? Em algumas horas, quando sair da recuperação. Henrique esperou ansiosamente. Quando finalmente o deixaram entrar na UTI, encontrou Dona Carmen conectada a diversos aparelhos, pálida, mas respirando. Aproximou-se devagar, como se tivesse medo de quebrá-la. Oi, mãe, ele sussurrou. Os olhos dela se abriram lentamente. Um sorriso fraco apareceu em seus lábios. Meu filho, você conseguiu. Você é forte. Tenho que ser. Ainda tem muito trabalho pela frente. Preciso ver você construir mais casas, ajudar mais pessoas. Preciso ver meus netos crescerem. Henrique riu entre lágrimas. Você vai ver tudo isso e muito mais. Dona Carmen fechou os olhos novamente, cansada. Antes de adormecer, murmurou. Ela estava certa. Marina, disse que você encontrou seu caminho. Sim, mãe, encontrei. Nas semanas seguintes, enquanto Dona Carmen se recuperava, Henrique pensava muito sobre Marina. 3 anos haviam se passado desde a última vez que a vira pessoalmente, naquela cerimônia de entrega das casas. Mas sua presença era constante. Em cada rosto que ajudavam, em cada vida que tocavam, lá estava ela. Quem era Marina realmente? Uma criança especial? Um anjo? Uma manifestação de algo divino? Ou apenas uma menina comum que mostrou a eles o que já sabiam no fundo, mas haviam esquecido? Henrique percebeu que a resposta não importava. O que importava era a transformação que ela catalisou. A cura de Beatriz, sim, mas principalmente a cura dele próprio, de sua visão de mundo, de seu propósito. 1 mês após a cirurgia, Dona Carmen estava em casa recuperada o suficiente para receber visitas. Henrique organizou um almoço de família, reunindo todos que amava, em torno da mesa da cozinha onde crescera. No meio da refeição, enquanto conversavam e riam, a campainha tocou. O irmão mais novo de Henrique foi atender e voltou com uma expressão confusa. Tem uma menina aí fora. Diz que quer falar com você, Henrique. O coração de Henrique pulou. Levantou-se rapidamente, quase derrubando a cadeira, e foi até a porta. Marina estava lá, usando as mesmas roupas simples de sempre, o mesmo sorriso sereno. Parecia não ter envelhecido um único dia em 3 anos. Você voltou, Henrique disse, sem conseguir esconder a emoção. Vim me despedir. Despedir? Marina assentiu. Meu trabalho aqui está completo. Você encontrou seu caminho. Beatriz está curada, sua mãe está se recuperando. A semente foi plantada e está dando frutos. Mas, Henrique começou, sentindo pânico crescer, nós ainda precisamos de você. Ainda temos muito a fazer. Não precisam de mim, Marina disse gentilmente. Nunca precisaram. Só precisavam lembrar de quem vocês são. E agora lembram. Beatriz apareceu atrás de Henrique, também emocionada ao ver a menina. Marina, ela disse, como podemos agradecer? Marina olhou para ambos com aqueles olhos profundos. Continuem fazendo o que estão fazendo. Não por mim, não por gratidão, mas porque é, certo? Porque é quem vocês escolheram ser.
E quando virem outras pessoas se perdendo, lembrem-nas também. Sejam a Marina para alguém. Vamos te ver de novo? Henrique perguntou, já sabendo a resposta. Sempre que olharem para alguém com compaixão em vez de julgamento, sempre que escolherem ajudar em vez de ignorar, vão me ver. Nunca fui embora. Apenas abri seus olhos para que pudessem enxergar. Dona Carmen apareceu na porta, apoiada em seu marido. Ao ver Marina, seu rosto se iluminou. Você veio. Marina caminhou até a senhora e abraçou-a suavemente. Vim dizer que você pode descansar agora. Seu filho está bem. Sua fé não foi em vão. Eu sempre soube, Dona Carmen sussurrou. Sempre tive fé. E foi sua fé que salvou ele, Marina disse, afastando-se. Não a minha. Eu apenas mostrei o caminho que seu amor já havia preparado. Virou-se para sair, mas Henrique a deteve uma última vez. Quem você é? De verdade? Marina olhou para ele por um longo momento. Sou alguém que um dia teve fome e foi alimentada. Alguém que foi vista quando era invisível. Alguém que recebeu amor quando merecia apenas indiferença. E agora passo adiante o que recebi. É isso que todos deveríamos ser. E então, como sempre, ela partiu. Henrique e Beatriz a observaram caminhar pela rua até desaparecer na curva, e de alguma forma sabiam que seria a última vez. Voltaram para dentro de mãos dadas. A família os aguardava na mesa, a comida ainda quente, o amor ainda palpável no ar. Quem era? O irmão de Henrique perguntou. Um anjo, Dona Carmen disse simplesmente, e ninguém discutiu. Os anos que se seguiram provaram que Marina estava certa. O trabalho continuou, cresceu, multiplicou-se. O projeto Renascer tornou-se modelo nacional, replicado em dezenas de cidades. O programa de distribuição de alimentos virou política pública em alguns municípios. Centenas de pessoas encontraram não apenas comida e abrigo, mas dignidade e esperança. Henrique e Beatriz envelheceram juntos, não em luxo, mas em propósito. Venderam quase tudo que possuíam, vivendo de forma simples, mas confortável, investindo cada centavo extra nos projetos que haviam se tornado sua razão de viver. Beatriz nunca mais teve qualquer problema nas pernas. Caminhava, corria quando necessário, dançava nas festas comunitárias que organizavam nos conjuntos habitacionais. A doença nunca voltou. Os médicos chamavam de milagre médico. Ela chamava apenas de milagre. Criaram uma tradição. Todos os anos, no aniversário daquele primeiro encontro com Marina no Terraço Douro, organizavam um grande almoço comunitário. Montavam mesas na rua em frente ao restaurante, agora completamente abraçando seu papel social, e serviam comida gratuitamente para quem precisasse. Não havia discursos. Não havia fotos para publicidade. Era apenas um momento de partilha, de comunhão, de lembrar que humanidade é sobre ver uns aos outros de verdade. Em um desses almoços, já com 60 anos, Henrique estava servindo pratos quando uma menina pequena se aproximou. Ela tinha uns 8 anos, estava limpa e bem cuidada, mas havia algo em seus olhos que o fez pausar. Obrigada, a menina disse ao receber o prato. De nada, Henrique respondeu, sorrindo. A menina virou-se para ir, mas então olhou para trás. O senhor é o homem das casas, né? Sou um dos homens das casas, Henrique corrigiu. Tem muita gente trabalhando nisso. Minha mãe disse que o senhor ajudou ela quando ninguém mais ajudava. Disse que o senhor acredita que todo mundo merece uma chance. Sua mãe é sábia. E ela está certa. Todo mundo merece. A menina deu um sorriso largo. Quando eu crescer, quero ajudar pessoas também, igual o senhor. Henrique sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Então você vai ser muito melhor do que eu. Porque está começando mais cedo. Depois que a menina se afastou, Beatriz apareceu ao lado de Henrique. Ela te lembrou dela, né? Henrique assentiu, incapaz de falar. É assim que funciona, Beatriz disse suavemente. Marina plantou uma semente em nós. Nós plantamos sementes em outros. E um dia, essas sementes vão florescer e plantar suas próprias sementes. É um ciclo sem fim. Desde que escolhamos continuar plantando. Exatamente. Aquela noite, em casa, Henrique e Beatriz sentaram-se na varanda olhando as estrelas.
faziam isso frequentemente. Um ritual silencioso onde simplesmente existiam lado a lado, gratos por cada dia, por cada momento. Você se arrepende? Beatriz perguntou de repente. De tudo que abrimos mão? Henrique pensou na pergunta. Pensou no apartamento de luxo que venderam, nos carros caros que trocaram por modelos simples, nas roupas de grife que doaram, nos jantares sofisticados que substituíram por refeições caseiras. Pensou no poder que abdicou, nos contatos que perdeu, na posição social que trocou por propósito. Nem por um segundo ele respondeu. E era a verdade mais pura que já dissera. Eu também não, Beatriz disse. Eu trocaria andar novamente por tudo que vivemos? Trocaria. Mas não precisei escolher. Ganhei os dois. A cura física e a cura da alma. Você acha que ela está lá em cima? Henrique perguntou, olhando para as estrelas. Marina. Você acha que está nos observando? Beatriz sorriu. Eu acho que ela está em todo lugar onde há amor, compaixão, pessoas escolhendo o bem. Não como um espírito, mas como uma presença, uma energia. Ela é a melhor parte de nós mesmos. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. E então, na brisa suave da noite, Henrique poderia jurar que ouviu uma voz, suave como um sussurro, familiar como uma lembrança. Vocês fizeram bem. Continuem. Olhou para Beatriz, que também parecia ter ouvido. Trocaram um olhar de compreensão e sorriram. No fim, a história de Henrique e Beatriz não era sobre uma cura milagrosa. Era sobre acordar. Era sobre lembrar que todos estamos conectados, que a dor de um é a dor de todos, que ignorar sofrimento não o faz desaparecer. Era sobre entender que milagres não caem do céu prontos. São construídos, tijolo por tijolo, ação por ação, escolha por escolha. Quando alguém decide olhar em vez de desviar, quando alguém decide ajudar em vez de julgar, quando alguém decide amar em vez de temer. Marina fora o catalisador, mas a transformação sempre estivera em suas mãos, sempre esteve nas mãos de todos nós. E talvez esse seja o maior milagre de todos. Não que poderes extraordinários existam, mas que cada um de nós tem o poder de mudar vidas. Cada um de nós pode ser a Marina de alguém. Cada um de nós pode plantar sementes de esperança em terrenos áridos de desespero. Basta escolher, basta olhar, basta agir. Henrique e Beatriz fizeram essa escolha, e suas vidas, antes vazias apesar de toda a riqueza, tornaram-se plenas em simplicidade. Encontraram o que procuravam não em médicos renomados ou terapias caras, mas em um prato de comida oferecido com dignidade a uma criança com fome. A cura da doença foi extraordinária, mas a verdadeira cura, a que realmente importou, foi a do coração. E essa cura, diferente de qualquer remédio ou procedimento médico, era permanente, porque fora conquistada não com dinheiro ou status, mas com amor. E amor verdadeiro, aquele que se doa sem esperar retorno, é a única força no universo verdadeiramente capaz de curar qualquer ferida. Anos depois, quando Henrique e Beatriz já eram idosos, cercados de netos e de histórias de vidas transformadas, recebiam frequentemente a mesma pergunta: valeu a pena? E a resposta era sempre a mesma: um sorriso sereno, olhos que brilhavam com sabedoria conquistada através do tempo e uma simples palavra: sempre. Porque no fim, quando a vida é medida não por posses acumuladas, mas por vidas tocadas, quando o sucesso é definido não por cifras em contas bancárias, mas por sorrisos genuínos em rostos que conheceram a fome, quando a realização vem não de aplausos em eventos sociais, mas de abraços sinceros de pessoas que receberam esperança, a resposta só pode ser sempre. Marina lhes dera um presente. Não a cura das pernas de Beatriz, embora isso fosse extraordinário. O verdadeiro presente foi a lembrança de que são as pequenas ações, multiplicadas por milhões de pessoas, que mudam o mundo. Um prato de comida oferecido com dignidade, uma casa construída com amor, um emprego dado a quem ninguém mais daria chance, um olhar que enxerga a humanidade onde outros veem apenas estatísticas. Essas eram as verdadeiras curas. Essas eram os verdadeiros milagres.
e Henrique e Beatriz Almeida, que um dia quase se perderam nas armadilhas do sucesso e da dor, encontraram-se novamente nas mãos pequenas e sujas de uma menina de rua que lhes ensinou a maior lição de todas: que fé sem ação é vazia, que amor sem expressão é inútil, que esperança sem trabalho é ilusão, mas que quando fé, amor e esperança se unem em ações concretas, milagres acontecem. Não sempre da forma que esperamos, não sempre quando queremos, mas sempre da forma que precisamos. E essa, no fim, era a história deles. Não de uma cura impossível, mas de uma transformação necessária. Não de magia, mas de humanidade redescoberta. Era a história de como duas pessoas, perdidas em suas próprias dores e privilégios, encontraram o caminho de volta para casa. E como nessa jornada, levaram centenas de outros com eles. Era, acima de tudo, a prova viva de que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para escolher o bem. Nunca é tarde demais para ser a diferença na vida de alguém. E em algum lugar, em meio às ruas de São Paulo, Marina sorri. Porque sua missão continua, não através dela, mas através de cada pessoa que escolhe ver, escolhe ajudar, escolhe amar. A menina misteriosa que curou uma mulher e salvou um homem. Ou, talvez, a menina comum que apenas lembrou dois seres humanos de quem eles sempre foram destinados a ser. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Henrique e Beatriz tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, de fé e de amor ao próximo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais tocou sua alma. Todos os dias, trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo e humano de cada um de nós. Histórias que nos fazem refletir, chorar, sorrir e, principalmente, acreditar que nunca é tarde para mudar, para fazer o bem, para ser a diferença na vida de alguém. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e tocar o seu coração. Até breve.